Nós estamos nesse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Nós vamos na página 195, tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Nós vamos ler a primeira parte da profecia da beata Ana Catarina Emériti, que se chama Dois Papas e Duas Igrejas, preste atenção. A visão que ela teve do nosso tempo. A missa era curta, o Evangelho de São João não era lido no final. Eu também vi a relação entre os dois papas. Eu vi o quão funesta eram as consequências dessa falsa igreja. Eu a vi aumentar de tamanho. Hereges de todos os tipos vieram à cidade de Roma. O credo local ficou morno e vi grandes trevas. Eu vejo o Santo Padre em grande angústia. Ele mora em um palácio diferente do que ele tinha antes e só admite um número limitado de amigos perto dele. Temo que o Santo Padre sofra muitas outras provações antes de morrer. Vejo que a falsa igreja das trevas está fazendo progresso e vejo a tremenda influência que tem sobre as pessoas. Então vamos lá, pedacinho por pedacinho. A missa era curta, sim, meus irmãos. Você pegar o missal em latim, é aquele que nós tínhamos aí de 63, que nós usávamos. E se você entender qual é a distribuição da missa, a missa era muito mais longa do que a que nós conhecemos. Nós conhecemos uma missa curtinha de 50 minutos a 1 hora. Ainda tinha um padre, entre aspas, em Taubaté, que simplesmente se gabava de durante a semana. Eu faço celebração na missa durante a semana em 20 minutos. Daqui a mais. 20 minutos. Ó, quem quiser vir aí de tarde assistir a missa, 20 minutos, está liberado. Está aí a missa. E as pessoas que iam na missa de 20 minutos falavam, é tão bom ir nessa missa rápido, a gente mal chegou, já acabou. É tão bom. Os leigos são culpados também. São culpados também de tudo que estão fazendo errado na igreja, porque concordam. Tá certo? Então devia ir, né? E eu conheci gente, professora, colega minha de escola, que falou assim, eu vou na missa daquele padre assim, porque é mais rápido, tá louco, não tem demora, hein? Vapt-vupt. Eu conheci. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a questão é essa. A missa hoje é mais curta, o Evangelho de São João não é mais lido no final da missa. Claro, eles mudaram o missal. Esse novo, então, ficou pior, mas eles mudaram o missal. No que nós conhecemos o missal da igreja, da missa que nós íamos, já não tinha mais o Evangelho de São João no final. Se você, por um acaso, comprou aquele missal de 63 lá no começo da paróquia, que a gente usava antes de ter o nosso missal, você vai lá, você vai ver que o Evangelho está sendo lido lá no final. Tá certo? O Evangelho de São João é onde tem essa oração que a gente reza também aqui no final. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha lá que você vai entender a dinâmica da missa. Tem que dar uma estudada para você entender a dinâmica da missa como era antigamente em latim. Eu também vi a relação entre dois papas. Dois papas? Dois papas. Como assim dois papas? Ela está vendo dois papas. Sempre é um papa só. Como assim dois? É porque um falso e um verdadeiro. Justamente Bento XVI, o verdadeiro, e Jorge Mário Bergoglio, o falso. Nós vivemos essa época. Se nós não tivéssemos vivido essa época, a gente ficaria assim, será que vai acontecer? Que estranho, misterioso, enigmático, impossível. Então, isso aqui aconteceu. O problema é que um deles não era papa, um deles estava vestido de branco, era falso papa. O outro, sim, era verdadeiro papa. Note que Bergoglio nunca usou o sapato vermelho do martírio, até parece. Só o Papa Bento XVI, o verdadeiro Papa, é que se sacrificou pela igreja, aceitou o martírio pela Santa Igreja por amor à igreja e a Cristo Jesus. Imagina que Jorge Mário Bergoglio ia querer martírio. Não, bem bom, gente. Sapatinho preto do bem bom. Tá certo? Muito bem, só o Papa Bento XVI continuou usando o anel de pescador, se beijava a mão do Papa, o anel do Papa ele não tirava, igual Jorge Mário Bergoglio fazia, e só o Papa Bento XVI continuou se chamando Papa Bento XVI, porque Papa Francisco, entre aspas, no anuário lá, uns 2, 3 anos antes, uns 3, 4 anos antes dele morrer, no anuário lá do Vaticano, estava dizendo Jorge Mário Bergoglio, e não Papa Francisco. Eu vi a foto da internet do anuário. Quem é quem no Vaticano? Você sai sempre todo ano um livro desse. E estava escrito Jorge Mário Bergoglio. Não estava escrito Vigário de Cristo nem nada. Tá?
o chefe da máfia de Santo Gallen, ou pelo menos foi colocado por eles lá, alguma coisa assim, né? Eu sou os parça aí, tal, comparsa da turma. Então eu vi a relação entre os dois papas, eu vi quão funestas eram as consequências dessa falsa igreja, porque a verdadeira igreja só tem um papa verdadeiro, e continua sendo o Papa Bento XVI, e nós estamos em janeiro de 2026, quando eu estou falando isso para você, e sim, o Papa morreu em 2022, então, mas continua sendo o Papa reinante no céu, foi a revelação que Jesus fez para mim, para a professora Milene, quer discutir comigo? Quando o Senhor fez a revelação para nós no dia da morte dele, então, não discuta, porque o Senhor fez essa revelação para nós exatamente nesse dia. Quem é da paróquia já conhece isso aí, que nós contamos na época para vocês. Eu a vi aumentar de tamanho, a falsa igreja. Eu vi a falsa igreja aumentar de tamanho. Hereges de todos os tipos vieram à cidade de Roma. Hereges de todos os tipos. Gente de tudo quanto é seita, falsa religião. Gente, inclusive, herege aí da teologia da condenação, que eles chamam de teologia da libertação, mas, bom, com eles é tudo o contrário, né? Comunista fala tudo o contrário. Onde se lê libertação, se leia cadeia, cadeias do pecado e do inferno. Condenação, tá certo? Eu vi aumentar de tamanho, hereges de todos os tipos vieram à cidade de Roma. O clero local ficou morno e vi grandes trevas. Eu vi Jorge Mário Bergoglio parecendo um garotinho levando ferrada do diretor da escola na sala da direção, um garotinho que tinha aprontado na segunda, terceira série do primário e que foi chamado então pelo diretor para tomar aquela chamada e vou chamar seus pais se você não se comportar. E quem estava como diretor da escola era a família Rothschild. E ele beijando as mãos do patriarca da família Rothschild, como se o cara fosse o Papa, eu nem sei o nome dele. Como se ele fosse o Papa e não Jorge Mário Bergoglio. Bom, ele não era mesmo, estava vestido de branco, mas ele não era mesmo. Totalmente submisso. Alguém da família falando no ouvido dele o que ele tinha que fazer. Você tem que ver esse vídeo na internet. Ele se aproxima do indivíduo totalmente servil, de forma totalmente submissa. E eles estavam todos com aquela touquinha de judeu. Não são católicos. Tá? Uma das grandes famílias, uma das 10 famílias, um dos 10 reis da terra que comandam a nova ordem mundial. Tá bom? Quem estava mandando, quem foi que colocou ele lá no poder, quem foi, a nova ordem mundial, claro. Isso aí, só aí a máfia de Santo Gallen não conseguiria, fizeram um baita num complô. Então, somente aí os cardeais falsos lá não conseguiriam. Foi feito um complô, um acordo com todo mundo, até com o diabo e o anticristo, claro. O clero ficou morno e vi grandes trevas. É ou não é? É ou não é? Gente, hoje eu li, eu não sabia que tinha um outro exorcista em Roma, além do Padre da Morte famosinho, né? Eu li um outro exorcista, mas não vou lembrar o nome dele hoje. O que o demônio falou para ele num exorcismo, que ele puxou a boca do demônio, o que esse demônio fala, como ele destruiu o clero, eu falei, é isso, tá certo, eu vi isso também, eu estava dentro da igreja, eu vi isso. Ó, assina embaixo, é tudo isso aí mesmo, tenho certeza. Tá mentindo não, dessa vez está falando a verdade, fez exatamente isso. Eu vejo o Santo Padre em grande angústia. Ele mora em um palácio diferente do que ele tinha antes. Claro, o Papa Bento XVI foi preso lá naquele mosteiro no fundo lá do Vaticano. Ele se colocou lá, ele não quis sair de lá e depois ele ficou preso lá. Ué. Quer ficar aí, fica então, mas vai receber quase ninguém de visita, vai ficar aí, fica aí mofando até morrer. Ficou preso e vigiado 24 horas por dia, especialmente depois de quando ele lançou em 2020, no início de 2020, aquele livro contra padres casados, contra o fim do celibato, aí ele passou a ser vigiado 24 horas por dia, pior que Big Brother, bem pior. Ele mora no palácio, já falei. Temo que o Santo Padre sofra muitas outras provações antes de morrer. Sofreu, né? Sofreu. Eu tenho lá minhas dúvidas que ele foi, inclusive, agredido fisicamente. Moralmente, então, o assédio aí foi terrível. As calúnias, então, difamações, a guerra, o assassinato que fizeram da reputação dele no mundo inteiro
Foi uma coisa assim estúpida, uma coisa terrível, uma coisa violenta, uma coisa assim desumana, sem direito à defesa nenhuma defesa para ele. Jornais falavam o que queriam, o que os globalistas queriam que fosse falado, para ver se ele ficava desgostoso e morria logo. Mas a gente só morre quando o Senhor chama, né? Adianta, não morre antes, o peru não morre na véspera, não tem o que fazer. Entenda isso, quando você for mártir aí, se tiver você mártir, você fala, tá bom, vai me matar, você fala, só pensa, eu só vou morrer a hora que o Senhor me chamar. Posso ficar aqui sofrendo lá na prisão, lá, tudo cortado, torturado, eu só vou embora quando o Senhor chamar. Antes, ninguém tem esse poder. O sujeito dá um tiro na cabeça do outro e o cara vive com a bala pro resto da vida aí, né? Eu conheço casos assim. O rapaz foi ser assaltado, o senhor já. Ele foi ser assaltado quando chegou na casa dele em Taubaté, levou um tiro na cabeça e ele simplesmente está vivo até hoje para contar a história. Ele já não junta muitas coisas, ele fala tudo, mas já não é mais aquela pessoa rápida como era antes, raciocínio. Mas não morreu. Então aquela turminha que fala assim, vão me matar por amor, eu vou dar um tiro na cabeça. Cuidado, você vai ficar com a bala na cabeça e não morre porcaria nenhuma. Só quando o senhor quer. Temo que o santo padre sofra muitas outras provações antes de morrer. Vejo que a falsa igreja das trevas... Claro, a falsa igreja não podia ser da luz e nem muito menos de Jesus. Vejo que a falsa igreja das trevas está fazendo progresso e vejo a tremenda influência que tem sobre as pessoas. É ou não é? Se é fácil de seguir, estamos aí. Se é fácil de seguir, lá vamos nós. Claro, tem uma grande influência. E se a igreja bergoliana não tivesse fechado no lockdown, as outras igrejas não teriam fechado. Isso eu tenho certeza total e absoluta. Foi feita assim, porque quando a Igreja Católica, que é a maior do mundo, está em todos os continentes, simplesmente fechou, aquilo foi a senha para os outros fecharem também. Aí não tinha como, se ela fechou, acham que é a Igreja Católica, não a falsa igreja, se ela fechou, é claro que o resto foi obrigado a fechar também. E aí o comércio, até a igreja fechou, cara, vamos fechar aí, meu. Você está vendo aí, até o padre está celebrando missa mais, olha aí. Se tivesse resistido, poderia a história ter sido diferente. Mas você teria mais mortes. Gente, a igreja nunca fechou, o ponto é esse. Eu não quero discutir pandemia, não quero discutir Covid, bichinho, nada. Eu quero discutir que a igreja nunca fechou, mesmo com a peste negra. Ela nunca fechou. Fim, é isso. A minha colocação é só essa. Tá certo? A igreja nunca fechou. E eu não quero falar nada de Covid aqui, porque eu cheguei a falar alguma coisa, e aí me denunciaram, e começaram a tirar vídeo meu do ar, começaram a ameaçar que ia tirar o canal do ar, democraticamente, então, eu prefiro não falar sobre esse assunto, porque também já foi, mas o fato é que se a igreja não tivesse fechado, muita coisa não teria fechado, ninguém me tirou isso da cabeça, é minha opinião. Tá certo? Então, meus irmãos, está aqui. Aqui o tempo que nós vivemos, que nós vimos nesses últimos 10 anos aí. 2 papas convivendo juntos, o falso e o verdadeiro. O verdadeiro, Papa Bento XVI, o falso, Jorge Mário Bergoglio. E a justiça foi feita, não durou muito tempo depois que mataram o Papa Bento XVI. Né? Deu o quê? Mais 2 anos e meio de escândalo e capote. Ele achou que ele ia chegar na idade do Papa Bento XVI, né? Não chegou. O Senhor chamou para prestar contas antes. Certo? E colocaram o outro, agora Leão Lobo, para terminar o nosso raciocínio aqui, que é um lobo em pele de leão, ou em pele de cordeiro, como queira, e simplesmente posa. Ele posa, para uns ele é, aí para a massa ele é conservador igual o Bento XVI. Para os outros, calma gente, calma, eu sou comunista igual a vocês, cara, mas eu tenho que representar o papel aqui, foi o combinado, senão aquela turma lá vai sair da igreja, e daí, o money já era. Então, você está entendendo? Nós vamos levar todo mundo pro anticristo, gente, dá um time aí, poxa, eu sou de vocês. Então, vira e mexe, tem padre dizendo, ele é nossa, da teologia da condenação, ele é nossa, ele está continuando o que o Bergoglio fez, calma pessoal, é direto na internet, direto na internet, tá? Agora, para você ter uma ideia, você deve se lembrar daquele amigo que era comunista de Jorge Mário Bergoglio, chamado Scalfari. Ele era jornalista lá em Roma, tinha um jornal, esse jornal existe ainda, comunista, ele era ateu, e era amigaço do Jorge Mário Bergoglio. Cada vez que ele ia conversar com o Jorge Mário Bergoglio, dá-lhe matérias e mais matérias, heresia, se heresia, o inferno não existe, ninguém vai para o inferno, se existir está vazio, e por aí vai, heresias e mais heresias.
Blasfêmias e mais blasfêmias. E aí o nosso Leão Lobo aí, nós não deles, né? O Leão Lobo deles aí, agora, essa semana, mandou parabéns, porque o jornal fez 50 anos de vida, parabéns para um jornal que fala da liberdade, elogiando os comunistas. Você sabia que só porque você fez isso, você está excomungado? Se você não tivesse excomungado ainda, você está agora, você está publicamente apoiando comunistas. Você está excomungado pela lei da igreja, meu filho, da igreja verdadeira, né? Da igreja deles, com certeza, foi mais um sinal que tá vendo ali nosso papo, da teologia da condenação, gente, calma, take it easy. Vai acabar, tudo isso vai acabar, não vai sobrar nada. Essa gente vai ser toda dizimada. No quarto dia, depois da escuridão, não vai sobrar ímpio e nem iníquo nenhum, nem muito menos o falso profeta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.